Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Muito bem, voltamos aqui, né, com o programa. Voltamos na edição 3 já. Você tem que lembrar que nós estamos trabalhando em fascículos. Então você vai ter toda semana um assunto diferente que vai fazer as suas variações filosóficas, vai ter aqui, né, as suas reflexões, sempre pautados aqui pelo José Carlomagno, que tem, né, uma experiência no mercado da agronomia, agrônomo, né, foi professor universitário e aposentado, mas trouxe aí a ideia desta proposição cultural. Então, nós terminamos a edição 2 falando sobre o método científico, paramos no fogo, porque também, né, de certa forma, o fogo é um método que acabou sendo, né, a idade da pedra, enfim, muito importante para a transformação, para a evolução tecnológica, uma ferramenta importantíssima. Nós paramos aí no Homo habilis, é isso, Zé? Boa tarde novamente, voltamos. Eu até quero dizer o seguinte, que eu não ia entrar, como isso aqui está sendo feito de forma informal, sim, e eu também não tenho experiência nem de blog, nem de videocast, podcast, e eu vou encadeando assim as coisas de uma forma que às vezes pode não ter muito sentido para quem está ouvindo. Então não é isso que eu queria. Eu estava falando esse do Homo habilis e do fogo, é exatamente essa importância. Foi porque o Homo habilis, sabidamente, tem-se que ele conhecia como fazer fogo, porque esqueletos que foram encontrados tinha resto de carvão do lado. Então ele fez fogo. Era assim que foi descoberto isso. Entendeu? Ninguém viu o Homo habilis fazendo fogo. Sim, né? O Homo habilis ele era já ereto, né? Porque os outros eram semi-eretos. Bom, mas isso aí nós vamos deixar mais para adiante. Eu estava dizendo do método científico e a importância de se conhecer isso é que o método científico, uma coisa quando ela é aprovada cientificamente, ela tem assim uma garantia de segurança muito grande, entendeu? Por isso que a gente toma remédio para determinada doença, tal. Aquilo não é feito de forma aleatória, apesar de que algumas coisas foram descobertas sem querer. Isso daí eu vou explicar também, tanto de remédio como de outras coisas. A penicilina, por exemplo. A penicilina. Isso posso falar, se tu quiser. A penicilina tu que manda, eu só foi tirada de um fungo. Quem come queijo embolorado, embolorado está comendo ali o penicillium, que é o gênero daqueles fungos lá, o camembert e o roquefort, né? Que é o queijo azul e tal. Exatamente. Então, isso tudo foi, mas daí isso aí nós vamos ver mais para frente, porque eu quero que tem várias. Você percebeu que ele disse que não tem experiência, mas ele já lançou várias expectativas das próximas edições. Você vai ter que ver todos os fascículos, porque você vai montar num quadradinho e vai entender, né, para não ter uma pré-impressão errada daquilo que nós estamos propondo aqui. E também como nada que seja verdade absoluta, né? Essa é uma questão importante. A verdade absoluta, ela não existe. Não existe. Uma outra coisa que eu encaro, que eu quero dizer para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, é que tudo aquilo que não tem assim um humor, para mim não serve. Que não dá para transformar em humor. Entendeu? Porque então eu busco isso daí, é isso que eu quero passar também. Uma pessoa vai conversar com uma pessoa que tem um conhecimento grande. Se ela vai te falar alguma coisa num tom mal-humorado ou de forma arrogante, que te bota para baixo, humilhante, isso aí para mim pode ser o maior gênio que existe. Para mim não serve. Sim. Não serve. Talvez isso seja até um pouco de um dos problemas que as pessoas acham que a pessoa que estuda é um boçal, um arrogante, né? É um sabe-tudo, né? Isso é a pior coisa. Mas eu, como eu trabalhei direto
na agricultura com assistência técnica, eu tinha contato com o agricultor. Sim. Então eu conversava com quem? Com o pessoal da roça, aquele que pega no cabo da enxada lá, vamos dizer assim, um agricultor que mora no sítio, mora na fazenda. Então, aí eu vi que eu ia lá para levar o conhecimento científico para eles e eu escutava muito deles, porque lá do lugar que eles estavam, eles tinham muito mais conhecimento que eu. Exato. Então eu nunca impus nada, eu só falava coisas que eles podiam melhorar dentro daquele ritmo deles, botando conhecimento científico, adequando dentro daquele pique que eles estavam acostumados. Ou era porque que eu trabalhei bastante tempo com citricultura, vamos dizer laranja, né? É diferente do que uma pessoa que planta milho. A cabeça dele é diferente. É diferente. Então, o que acontece? Eu aprendi a lidar com isso. E como encaixar o conhecimento científico, aquilo que eu aprendi na faculdade, como eu encaixar ele lá com o agricultor, que às vezes era uma pessoa iletrada até. Exato. Até quase que analfabeta. Exatamente. Mas eu gostava de escutar eles, porque a vida ensinava coisas para eles que para mim eram importantes para eu prever certas coisas que iam acontecer comigo. E isso Então eu sempre dei muita importância. O conhecimento científico é muito importante, mas o conhecimento dessas pessoas é tão importante quanto. Porque aquele conhecimento empírico. Até um dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu tinha uma lavoura, né? Sim. Eu tinha deixado um trator lá no meio e eu falei pro cara que trabalhava para mim, eu falei, olha, tem que tirar o trator que vai chover. Não, hoje não chove, não chove. Falei, vai chover. E não é que desabou um toró. Aí eu falei, tá vendo? E daí eu falei para ele, e é porque eu conheço, lógico que não era, né? Porque eu conheço a meteorologia e tal, daí ele passou a dar mais crédito para mim. Mas não foi, eu achei que ia chover porque eu vi uma nuvem assim, e ele errou, achou que não ia chover. Tu lambeu o dedo e botou a nossa previsão do tempo aqui, assim, ó, vamos ver, vai chover, lambe o dedo e bota. Mas eu dava crédito para ele, porque para outras coisas ele fazia para mim. Sim. Então é isso. O que tem um pouco, eu fujo um pouco, mas o que às vezes é difícil lidar com a teimosia de quem, e por causa desse preconceito, dessa barreira de transmitir o conhecimento de uma forma ou de outra. Método científico, método comprovado cientificamente e o método empírico do dia a dia, que quem está ali dentro, né, da rotina do campo, diferenciando a cultura do milho da cultura cítrica, né? Teimosia, tá vendo ali atrás? Tá mostrando ali? Não tá, mas eu traduzo aqui. É a frase do Stephen Hawking, né? Isso. A inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. O contrário disso é a teimosia. Sim. Que daí você não se adapta. Porque se você bota na tua cabeça que a coisa é de um determinado jeito, e isso é do conhecimento científico. O conhecimento científico não tem isso. Isso aí, a inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças, é do conhecimento científico. Que as coisas podem mudar o tempo ou todo. Pode mudar amanhã e ficar tudo diferente, né? E temos que primeiramente aceitar. Talvez, nesse exemplo que tu disseste do teu funcionário lá, não fosse chover, mas mudou o clima. Teve um aquecimento climático. Mudou, sei lá, por causa da seca. Eu tenho muito agricultor hoje em dia que está, né, desistindo da vida por causa, né, da seca, por causa que não chove. O que choveu 100 anos do avô dele não chove mais na mesma terra, né? Isso a gente uma hora vai abordar aí direitinho para explicar o que está acontecendo com o clima. Pois é. E o que podemos fazer também, né? Que é também uma ideia, né? Eu acho que se traz ao identificar a solução, né, Zé? Eu não, solução eu não tenho. Eu sei o que é porque é muito complexo tudo. Né? Nossa sociedade ela é muito complexa. Sim. Muito complexa. Sim. Você mexe num lado, atrapalha do outro. Mexe do outro, atrapalha um outro lado lá. É o efeito borboleta, né? É a malha que o Einstein falava, né? Isso. A física quântica explica bem isso.
Então tem que ver, eu quero que as pessoas tenham consciência do que precisa fazer, porque se a grande maioria não tiver ideia do que está acontecendo, fica muito difícil de que se conseguir, vamos dizer assim, hoje se fala em políticas públicas, né? O que seria políticas públicas? Para se atenuar esses problemas que estão ocorrendo. Isso. Né? E que vão ocorrer, não tem como. Mas isso aí nós vamos ver mais para frente. Mas eu estava falando do método científico, é isso. A gente não pode ser teimoso com o método científico. E isso aí do Stephen Hawking, essa frase, ela é muito importante por isso. E a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar. Sim. Só que isso tem limite também, tem limite. Posso me adaptar a uma determinada coisa, mas tem limite. Sim. Porque quando chega num certo ponto, aquilo vai ocorrer uma ruptura. Perfeito. Uma coisa em equilíbrio. E daí, depois dessa ruptura, não se sabe o que pode acontecer. Até ali a gente sabe, depois não. Acho que esse exemplo é perfeito. Nós temos ainda 9 minutos para essa edição, então dá para falar bastante, né? E aí, por exemplo, nessa questão da agricultura mesmo, eu acho que eram sábios até certo ponto, o homem até a descoberta da agricultura, porque mesmo sendo primitivo, ele era nômade em busca da sobrevivência. Então ele aceitava que ali não tinha mais como ficar porque não tinha mais comida. Mas ele voltaria. Aqui os índios fizeram isso. Iam e voltavam para o mesmo lugar, mas no outro ano. Sim. As sociedades tribais, como as dos indígenas aqui e as sociedades tribais da África, elas são um meio de vida, vamos dizer assim, que não atrapalham a natureza ou o meio ambiente, porque justamente por esse tipo de atividade deles. O nomadismo, né? Eles trabalham em áreas pequenas, com poucas pessoas. Agora, uma cidade igual aqui Caxias, mais de 500 mil habitantes, começa a pensar no lixo que sai da casa todos os dias. Aonde vai enfiar isso? Entendeu? E ainda lixo que, isso um dia a gente pode falar, que mistura materiais como plástico, papel e alumínio na mesma embalagem. Isso é um problema grave. Sim. Bom, mas daí eu estava falando do método científico, né? Não, tá tudo certo. E daí você introduziu a questão lá da evolução, que é essa daí que eu fui estudar bem. Justamente porque quando se fala em alimento, o pessoal fala em agricultura, alimento principalmente, eles dividem assim a classe dos alimentos, os alimentos proteicos, os alimentos energéticos, que são os açúcares, o amido, e as fibras. E eu não fui buscar isso, eu fui buscar, puxa, mas será que há 200 mil anos, os primeiros homo sapiens, eles iam ficar olhando, isso aqui é proteico, isso aqui é fibra, vou comer tantos por cento disso? Não era assim. Não tinha como. Daí então. Então o Google da época era o pajé. E aí, pajé, dá para comer esse bagulho aqui? O pajé, ele é o cientista da tribo. Era o Google. É o Google. O Google é o pajé, exatamente. Então, a partir daí, mais adiante, a gente vai falar sobre isso. Agora, eu estava dizendo do método científico, da importância, ele é bom para nós, na nossa sociedade. É diferente, já que você colocou o pajé, numa tribo, num sistema tribal. Tem um livro que chama Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, que é aquele francês que veio, ele até foi um dos primeiros professores da USP, em São Paulo. Esse Tristes Trópicos, ele descreve bem como funciona a tribo que ele foi visitar lá, que eu não me lembro agora, lá no Mato Grosso. Vale a pena ler quem quer entender. Tristes Trópicos. Tristes Trópicos. É muito famoso. Claude Lévi-Strauss. É um livro assim, ele era um sociólogo, vamos dizer assim. Sim. Acho que é sociólogo. E ele foi lá para Xingu. E ficou lá tempos lá, né?
Então ele fez um trabalho assim muito legal. Uhum. O livro tem aí tem umas 400, 500 páginas. Legal. É um tratado muito interessante. Então, deixa o microfone aí, Zé. Sim. Eu não tenho onde pôr a mão. Aperta o celular, a bolinha aquela. A bolinha. Aquela não te estressa. Tá. Não, o Pilates, né, que tu estava falando. Pensando que eu fui adiantando coisas que eu não queria ter adiantado, mas não tem problema. Não, a gente vai repetir os assuntos, até porque a repetição é uma forma de fixação do conhecimento. Sim. Né? Então, não tem problema nenhum, não é redundância, a audiência, inclusive, se renova e ela é cíclica. Então, né? Eu queria diferenciar a ciência da tecnologia. Sim. Hoje em dia se dá valor não à ciência, à tecnologia. 2 minutos para isso tu tem. 2 minutos. Uhum. Todo mundo quer um celular mais novo, um carro mais atual, entendeu? Isso é um problema. A ciência é uma coisa, a tecnologia é outra. E outra coisa, as tecnologias dessas sociedades, que a gente, tribais no caso, elas não são primitivas. Elas estão mais de acordo com a natureza. A nossa, ela se dissociou disso. De natureza. A gente se vê como uma coisa extra natural. E aí que está o problema. A gente é antinatural, né? É mais ou menos isso. A natureza é uma coisa para eu usar ela até extinguir. Com parcimônia, né? Isso, mas e a gente nossa não está fazendo isso. Pensa diferente. Não estamos fazendo isso, né? Não estamos fazendo. E ainda acabou agora a COP30, né? Não chegaram a conclusão nenhuma, né? Aquilo é uma coisa para inglês ver. Para político ver. Vamos dizer assim. Muito bom. Então a gente tem um tempinho para dar um briefing ainda do que vai ser a edição. Já fizemos 3 edições, já estamos bem aqui, né? O que vai ser a próxima pauta, se tu ainda não sabe, a gente vai deixar em suspense. Mas quero dizer que a nossa audiência também vai poder, à medida que nós somos andando, as melancias vão se ajeitando no método startup, né? Sim. E aí o pessoal vai poder, a gente vai deixar o endereço, quem quiser mandar pergunta, num programa a gente responde no outro, sem problema nenhum, né? Ou se quiser trazer perguntas, né? A gente vai ter essa ideia também. Então, para concluir, por gentileza, Zé. O que eu tinha para dizer era mais ou menos isso, ficou assim meio perdido, né? Porque eu fico também um pouquinho perdido aqui Não, mas tá nessa ótimo. Novidade para mim, né? Mas tem muito assunto. Pra gente, quem quiser saber alguma coisa, alguma pergunta, se eu puder responder, eu vou responder. Senão eu digo que não sei. Se sei, se não sei, digo que não sei. Mas estaremos propondo os assuntos, né? Isso, Como diz na escolinha do professor Raimundo, né? Se eu sei, eu sei. Se não sei, digo que não sei. Porque assim, tu, se me permite, eu tenho 56 anos. Fisicamente nós estamos no mesmo espaço-tempo, entre aspas, porque você está num espaço-tempo, eu estou no outro. Na verdade, geograficamente falando, né? Pela tua idade, pela tua cultura, pelo método que atualmente está trabalhando nesse momento e assim por diante. Então, como diz o Zé, isso nós vamos falar também. Também. Obrigado, então. Deixa o teu alô aí de tchau para a turma. Bom, aguardo manifestações aí. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, se eu souber responder, eu deixo bem claro isso, porque eu vou responder da melhor maneira. Ou indicar, né? Ou indicar alguma coisa, um livro, alguma coisa assim. Porque o professor de hoje, e não que a gente queira se arvorar como professor, ele é um curador. Então, ou indicar. Tinha mais uma coisinha para falar, mas vai vazar o tempo aí. É que, na realidade, o método científico que a gente estava abordando, ele vai funcionar para o pesquisador. Mas a gente pesquisando o que eles pesquisaram, você também está usando o método científico, porque você vai ter conhecimento e poder usar no teu dia a dia. Essa que é a ideia. Pois não. Eu não preciso ser um pesquisador que vou fazer pesquisa, que vou fazer Você já recebe um método pronto. Isso, porque existe muita coisa, muita informação e muitos livros, internet. Basta ter curiosidade. A curiosidade é uma coisa assim fundamental. Perfeito. Obrigado. Até o próximo episódio. Fique conosco. Um pouco de tudo e mais um pouco. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila.